e tem muitos que não são, mas ainda serão. Então, a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela supre todas as idades. Então, eu quero dizer assim, que a mãe, ela é aquela mulher que ama, ela ama incondicionalmente, a ponto de estar em todo tempo para defender seus filhos. Está lá em Isaías 49, verso 15, diz assim, que pode a mãe esquecer tanto de seu filho que amamenta? Então, assim, mesmo que ela se esquecer, o Senhor não esquecerá de ti, assim diz a palavra. E, com essa palavra, eu quero dizer que o único amor que é comparado ao amor de Deus é o amor da mãe. Então, a gente não é pouca coisa. Nós somos pessoas autorizadas por Deus para defender, para proteger, para corrigir, para ensinar nossos filhos. E orar por eles, como Maria saiu quando teve Jesus, ela foi perseguida, quer dizer, Jesus foi perseguido. Então, o que Maria fez? Ela fugiu para o Egito para proteger o seu filho. Joquebede, quando Moisés nasceu, o rei lá, o faraó, tinha mandado as parteiras matar todas as crianças. Porém, e nasceu Moisés de Joquebede. E o que Joquebede fez? Ela colocou Moisés dentro de um cesto e para proteger o seu filho da morte. Maria também protegeu Jesus da morte, porque Herodes quando soube que Jesus nasceu, ele quis assim matar Jesus por inveja. Porque quando a gente tem um plano, tem um projeto determinado ou escolhido por Deus, surge perseguições, surge inveja e surge muitas outras coisas. E a mãe, ela é a coluna principal no momento dessas perseguições na sua casa com seus filhos. Então essa é a palavra que eu quero deixar aqui para todas as mães, para mim também, que sou mãe, que sou vó, né? Então eu quero parabenizar e abençoar cada um de vocês. Gostaria de pedir que todas as mães se colocassem em pé e que os seus filhos, os seus esposos, agora pudessem levantar também as suas mãos em direção dessas mulheres que estão aos seus lados, para ajudar vocês, para direcionar vocês, para proteger vocês e mostrar para vocês o caminho que leva ao céu. Amém? Por favor, se coloquem de pé, todas as mães. Esse momento é um momento assim, de muito poderoso, porque a mãe, ela além dela ser uma mensageira do amor, ela também é a mensageira do poder. Levantemos as nossas mãos em direção às nossas mães. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, quando nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para também homenagear as mães desta igreja, as mães que foram convidadas para vir aqui. Senhor, eu quero ministrar a Tua bênção sobre cada uma, Senhor. Eu quero também dizer a Ti que eu agradeço, Senhor, por cada vida, Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos ajuda a passar, Senhor, junto com nossos filhos, nos momentos de dor, no momento de angústia, nos momentos de alegria. E nós somos pessoas privilegiadas, Senhor, porque o Senhor nos deu essa missão. E por isso, Senhor, eu quero abençoar e quero Te agradecer a cada
por cada mãe que aqui estão nessa noite, que saiu da sua casa para vir te prestar um culto e também para receber essa bênção que vem diretamente do teu coração. Em nome de Jesus eu abençoo e te agradeço, ó Deus. Então, prosseguindo, nós vamos falar de perseguição. E eu quero começar falando da perseguição de Jesus. Aí nós podemos perguntar, o que é perseguição? O que é uma perseguição? A perseguição, ela se manifesta de várias formas. Ela se manifesta através de uma fofoca, através de correr atrás. A perseguição é correr atrás, é perseguir para alcançar. E também por acusações. E são muitas coisas que se encaixam dentro da perseguição. E eu quero começar com a perseguição de Jesus. Então nós vamos ver aqui que Jesus ele começou a ser perseguido desde a manjedoura até a cruz. Então, às vezes nós estamos aqui na igreja e quando surge qualquer perseguição, nós queremos desanimar, nós queremos fugir, nós queremos deixar de lado, mas nós precisamos de ter a humildade de olhar para o exemplo de Jesus, que foi perseguido. Eu falo, analisando essa passagem, eu falo que Jesus foi perseguido já no início, lá dentro do ventre da sua mãe. Por quê? Porque Maria, nós sabemos que ela estava grávida, a gravidez dela era provocada pelo poder do Espírito Santo, e Jesus, ele veio à terra, ele era um homem espiritual, porém ele se tornou um homem natural, um homem humano, para aqui, a trajetória dele, nos deixar exemplo. Então, quando Maria estava grávida, que era pelo poder do Espírito Santo, José, já sabendo da gravidez, ele intentou dentro do seu coração abandonar Maria. Então eu já falo, assim no meu ponto de entendimento, eu digo que ali já começou a perseguição, porque ele intentou abandonar Maria. E nós sabemos que quando um pai abandona um filho, a vida dele é muito difícil. É muito difícil. Um pai, quando ele um filho, quando o pai abandona, ele deixa ele a só nas costas da sua mãe. E ali, mas como Deus tinha o plano de salvação para a humanidade, e através de Jesus Cristo, então Deus interveio ali e José não fugiu. E ele assumiu Maria, assumiu Jesus Cristo, se tornando ali um pai que depois todas as perseguições que Jesus teve, ele esteve pronto para ajudar Maria a fugir dessas perseguições, a Jesus para fugir das perseguições e protegendo ele das invejas, da morte, e até onde ele pôde, né? Porque depois Jesus enfrentou a perseguição só, até a morte e a morte de cruz. Então, aqui nós começamos no capítulo 2 de Mateus, no verso 3, diz assim, aqui conta do nascimento, os magos do Oriente, né? Mas no verso 3, eu não vou ler toda a história, porque hoje nós temos uma programação extensa, e eu vou tentar resumir, porque é um assunto assim, muito poderoso, esse assunto, sabe? Eu estou assim, até emocionada, porque se essa palavra do Senhor, ela não nos comover, se ela não nos impactar, não tem nada mais nessa terra que nos impacta. Então, eu vou tentar resumir. No versículo 3 do capítulo 2 de Mateus diz assim,
E Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então, de que o Herodes ouviu? Ouviu do nascimento de Jesus. Então, ele ficou perturbado, logo ele congregou os príncipes religiosos, os príncipes, os sacerdotes, os escribas e o povo, e quis saber sobre onde Jesus ia nascer. E lá no verso 13 de Mateus 2, ele diz assim: e tendo-se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a tua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então nós vemos que aqui já começou a perseguição de Jesus. No verso 14 ele diz: e levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito. Então aqui, o José e a Maria passaram a mão no seu filho, porque qual é a mãe e qual é o pai que, vendo uma perseguição de um filho, vai ficar ali com a boca aberta esperando tudo acontecer. Então, imediatamente, quando eles ouviram a voz do anjo, pelo Espírito, eles foram procurar proteger seu filho. Já lá no verso 16, diz assim: e então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, os magos tinham ido visitar Jesus com o propósito de adorar Jesus, mas lá pelo Espírito Santo também eles foram orientados para não voltar pelo mesmo caminho. O Herodes ficou irritado e deu uma ordem para matar todas as crianças. No verso 20 diz assim, dizendo, e aí depois Herodes morreu, então o Espírito do Senhor foi lá e avisou para ele, dizendo: levanta-te para eles, para o pai e a mãe, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. E no verso 22 diz assim: e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então nós vimos aqui que Jesus foi perseguido por inveja de Herodes, porque Jesus ele veio para ser o Rei dos Reis, para ser o Senhor dos Senhores, e aqueles religiosos, eles não entendiam o que o reino de Jesus. Então, por isso, eles, por inveja, por ciúme, eles o Herodes começou a querer matar, e matou muitas crianças por causa da perseguição de Jesus. E aqui no capítulo 26 de Mateus também, de 3 a 5, diz assim: depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões do sacerdote, o qual chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com o dolo e o matarem. Mas dizia: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, nós vimos aqui que já nesse tempo aqui, Jesus ele nasceu, foi perseguido, ele cresceu, foi batizado e começou o seu ministério aqui na terra. Ele começou pregando a palavra de Deus e cumprindo o propósito que Deus tinha para ele, curando, libertando os enfermos, expulsando os demônios, e isso gerava naquelas pessoas
os religiosos da época um certo tipo de inveja, porque eles não entendiam, eles ainda também não tinham assim uma experiência a experiência com Deus. Porque quando não adianta a gente ir para os cultos, não adianta a gente dizer que é de uma igreja ou tal outra, se nós não estivermos encaixados dentro da palavra de Deus, nós não tivermos uma experiência profunda com Deus. E essa experiência com Deus, nós conhecendo Deus, essa intimidade, esse relacionamento que nós temos com Deus, ele só acontece quando nós conhecemos Deus, quando nós aceitamos a sua palavra, quando nós obedecemos. Porque não adianta eu ler a Bíblia de uma ponta a outra, mas eu não obedecer nem uma vírgula. Porque a palavra de Deus diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o segredo do relacionamento com Cristo, com Deus, é a obediência, é o conhecimento do Senhor, porque nós não podemos obedecer a quem nós não conhecemos. Então, e nós só conhecemos o Senhor quando nós levamos a palavra dele a sério. Continuando a perseguição de Jesus, no verso 14 a 16 do capítulo 26 de Mateus, preste muita atenção, gente. Essa aqui é uma palavra que a gente tem que deixar ela invadir o nosso coração. Porque nós, às vezes, nós sentimos assim, quando acontece alguma perseguiçãozinha com a gente, qualquer coisa mínima que seja, a gente já quer abandonar tudo. A gente quer jogar tudo para o ar, vazar fora. Mas Jesus não comportou assim. E se Jesus não comportou assim, nós também não podemos comportar. Porque a palavra cristão vem de Cristo. Então, se nós somos cristãos, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Nós temos que viver como Cristo viveu. E então aqui no verso 14 a 16 do capítulo 26 ainda de Mateus, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E lhes passaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, Judas, quem foi Judas? Judas era um dos 12 que assentava com Jesus na mesa, que andava com Jesus, que foi escolhido por Jesus. Porém, ele era um perseguidor de Jesus. E como ele perseguiu Jesus? Traindo Jesus, vendendo Jesus por moedas. O valor que ele deu para Jesus foi de 30 moedas de prata. Então, Jesus, ele tem que valer mais para nós. Eu deixo uma pergunta aqui nessa hora. Quanto Jesus vale para você? Quanto Jesus vale para nós? Vamos meditar nessa pergunta. No verso 21, do mesmo capítulo, ao 23, diz assim: e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de trair. E eles entristeceram. Isso aqui é Jesus falando. Jesus falou que um daqueles 12 ia entristecer, ia atrair ele. E eles sentiram tristeza no seu coração e começaram a questionar: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Mas Jesus respondeu para eles: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Então não foi pessoas estranhas que estavam ali perseguindo Jesus. Foi um dos 12, foi pessoas que estavam sentadas à mesa com ele. Então, na igreja, os nossos perseguidores, além do diabo, que é o nosso acusador de dia e de noite, diante do Senhor,
nós temos ainda alguns irmãos que não entenderam o seu papel de cristão e faz certas perseguições. Aí eu posso perguntar, mas como? Como eu posso perseguir meu irmão? Às vezes falando mal dele, às vezes acusando, às vezes julgando. Esse é o tipo de perseguição que acontece aqui dentro da igreja. Aqui não, eu não quero dizer que está acontecendo aqui, mas aqui acontece no meio do povo cristão. E a palavra de Deus, ela não foi escrita para quem está no mundo, ela foi escrita para os cristãos. Quem recebeu Jesus no seu coração e deu o seu sim de seguir a ele. Continuando ainda no 47 do mesmo capítulo, disse assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, porretes, vinda da parte dos príncipes, do sacerdote e dos anciões do povo. E no verso 55, diz assim: e então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas, porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixando-o, fugiram. A perseguição também pode ser um abandono. Quando nós abandonamos o nosso irmão, quando nós olhamos para o nosso irmão e ele está ali com um problema, com lutas, em vez de nós irmos lá e ombrear a causa dele, ajudar ele, passar por aquele momento orando, seja lá qual for a circunstância, aí a gente foge. Então, uma forma de perseguição dentro do povo cristão é o abandono. No verso 55, diz assim, então, não, já foi, desculpem aí. No verso 59, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Olha, isso aqui é uma coisa muito séria. É um momento de nós meditarmos. Quando nós damos falso testemunho dos nossos irmãos, quando nós damos falso testemunho, nós podemos estar matando um irmão. Então isso aqui é um versículo muito sério, embora a Bíblia toda é séria. No verso 62, ele diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote disse: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? No verso 63 ele diz: e Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus padeceu todas essas perseguições, começando lá da manjedoura, até esse momento aqui da cruz. Ainda vai para o capítulo 27, no verso 34 e 35, continua a perseguição. E deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. No verso 35, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta:
repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Então, nós vemos aqui quão grande perseguição Jesus passou, porque Deus tinha um propósito na vida de Jesus. E ele não desistiu, ele não gritou, ele não falou, até perder as suas vestes, mas ele cumpriu o plano que Deus tinha para ele. Ele não desistiu de correr a carreira que estava proposta para ele. E assim nós, como cristãos, devemos também não desistir. Nós precisamos prosseguir. Prosseguir muitas vezes em silêncio, muitas vezes orando, muitas vezes chorando, mas precisamos prosseguir. Ainda que percamos até as nossas vestes. Não estou falando de veste, às vezes de outras coisas, né? Mas se for por amor de Jesus, por amor do Evangelho, por amor de fazer a obra de Deus. Muitas vezes, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, nós às vezes oramos para uma pessoa, e aquela pessoa recebe ali uma bênção, recebe um milagre, porque os milagres não ficaram só lá no passado, os milagres ainda continuam. E então, quando a gente recebe essas bênçãos, às vezes surge alguma perseguição também para nós. Mas o que nós temos que fazer é prosseguir. Ô, gente, olha para a minha hora. Se eu ainda tenho, quanto tempo eu tenho aí? Eu tenho quantos minutos ainda? Então, prosseguindo a perseguição aqui, eu quero pegar um outro exemplo de pessoa que foi perseguida, e no auge da sua perseguição, ela ficou ainda cheia do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheia do Espírito Santo, mesmo no meio das perseguições. Se nós formos olhar as circunstâncias de muitas vezes que acontece, a gente abandona e joga a rede fora, como se diz, né? E largamos tudo, mas nós vamos olhar aqui o exemplo de Estevão. Está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. E Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantando-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Por que Estevão foi perseguido aqui no verso 8? Está falando por que ele já foi perseguido. Porque ele era cheio de poder, cheio de fé, porque ele fazia prodígios. Ele, na pessoa da carne dele, não, mas o Espírito do Senhor que habitava nele, ele tinha aquela fé, então esses prodígios, esse poder se apresentava, né? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então as pessoas já começaram a perseguir ele por causa da fé, por causa do poder e por causa da sabedoria e por causa do Espírito Santo, que com o poder do Espírito Santo que ele falava, então começaram a perseguir ele. Então nós vemos que quando nós temos aí a unção do Espírito Santo, quando nós defendemos o Evangelho, quando nós vamos atrás das almas, nós sofremos perseguições por causa de inveja. Eles não podiam suportar aquilo, porque eles achavam que era demais. E nós precisamos de entender que estas palavras estão registradas para que nós também prossigamos.
até onde for determinado por Deus. E então subornaram os homens, no verso 11, e então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha aqui, outro falso testemunho. Receberam dinheiro, né? Receberam subornos para falar contra o Estevão. E estaram o povo, os anciões, os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então nós vemos aqui que Estevão também passou por essa perseguição. Por quê? Porque ele falava com poder, com sabedoria do Espírito Santo, e porque ele também falava das boas novas de Jesus. Então o povo ali ficaram com inveja e subornaram outros para poder falar falso testemunho dele. Mas vamos prosseguir. Verso 51. Homens de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo-vos sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, olha a característica das pessoas que estavam perseguindo Estevão. Pessoas duras de cerviz, pessoas difíceis, pessoas que não deixavam o Espírito Santo entrar dentro do coração deles. Então, resistia o Espírito Santo. E eles, aqui era como os pais, né, que lá no passado nós temos pais na fé que fizeram muitas dessas coisas. E aqui também esses homens relatavam e mencionavam esses pais lá do passado, por causa de toda essa dureza do coração, é que eles perseguiram o Estevão. No verso 59 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, Estevão, em momento nenhum, ele discutiu com aqueles homens, ele xingou ou blasfemou, mas ele simplesmente entregou o espírito dele na mão de Jesus. E indo para o Apocalipse, 2 Coríntios 12, 24 a 27. Vamos correr um pouquinho, porque para não tomar muito tempo, né? É uma palavra muito maravilhosa, então a gente assim começa a falar, e é uma coisa tão profunda que Deus pôs dentro do meu coração. Essa palavra eu emocionei muito, lá lavando até a louça na minha pia, porque o Espírito Santo de Deus, ele não fala com nós só aqui nas reuniões, ele fala com nós em todos os lugares. E quando ele nos ensina, ele nos fala, a gente se derrete diante do Espírito Santo, seja em qualquer lugar. Então, aqui no Coríntios 12, do verso 24 a 27, diz assim, 2 Coríntios 12, 24 a 27. Não, é 11, gente, desculpa aí. É no capítulo 11. Disse assim, aqui já nós estamos passando para a perseguição de Paulo. Porque Paulo, nós conhecemos a história de Paulo, que ele foi muito perseguido.
Mas Paulo, antes de ser perseguido, ele perseguiu a igreja de Deus, ele perseguiu os cristãos. E no momento que ele perseguia os cristãos, ele também depois ele passou a ser perseguido. Gente, desculpem, vamos ir para o Atos 8. É porque eu olhei aqui embaixo, que eu estou meio apressada. A pressa é a inimiga da perfeição. Então, a gente às vezes erra, e me desculpem. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a palavra diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então, somente os apóstolos que não foram dispersos, mas os outros que estavam ali foram dispersos. Aqui começou contando da perseguição de Paulo à igreja, aos cristãos. Estevão, e ele estava perseguindo Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. E no capítulo 9, ainda no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o verso 1 ao 5 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos para Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Então, muitas vezes nós estamos perseguindo os irmãos, mas nós estamos perseguindo o próprio Cristo. E a Bíblia diz que duro é para nós cair na mão de Cristo, né? E no verso 21, ainda do capítulo 9, ele disse assim: e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Então aqui o Paulo estava perseguindo a igreja, os cristãos, mas quando ele chegou em certo caminho, Jesus chegou para ele e perguntou para ele por que ele estava perseguindo os cristãos, por que ele estava fazendo aquilo. E nesse momento houve uma experiência de Paulo com Cristo. E depois dele ter essa experiência, ele teve prazer na palavra do Senhor, nas boas novas, e de ser um cristão verdadeiro. Então ele foi pregar a palavra de Deus. Aí o povo que viu aqueles acontecimentos anteriores, quando viu Paulo pregando e defendendo o evangelho das boas novas, o evangelho de Jesus, viram que algo aconteceu com ele. E prosseguindo para agora é Coríntios 11, 24 e 27. Coríntios 11, 24 e 27, nós estamos falando agora, Paulo perseguia, e agora ele está contando da perseguição dele. Aí, então Paulo falando aos coríntios da perseguição que ele estava sofrendo por amor do evangelho. Então ele falou assim:
Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigo de rios e em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo das cidades, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha aí, os falsos irmãos perseguiram Paulo. Então nós precisamos de ter o zelo, o cuidado, para que nós não sejamos considerados falsos irmãos. Porque a perseguição, ela é do diabo e também dos falsos cristãos, dos falsos irmãos. E em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, e muitas vezes em frio e nudez. Então, nós vimos aqui, Paulo dando o seu depoimento, né? Ele estava perseguindo os cristãos, agora ele passou a ser perseguido, e por amor do Evangelho. Ele estava defendendo o amor do Evangelho, defendendo o Evangelho de Jesus, defendendo Cristo. Então, ele, por essa causa, ele passou por essas coisas aqui. Foi açoitado, foi apedrejado, e passou fome, passou nudez, passou tanta coisa, fadiga, mas ele não abandonou a palavra de Deus. Ele não deixou de fazer o propósito que Deus tinha para ele. Em Apocalipse 12, no verso 9 e 10. Apocalipse 12, verso 9 e 10. Diz assim, aqui, João escrevendo, né, no livro de Apocalipse, falando, contando das revelações que ele teve, e lá ele contou assim, também das perseguições. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Nós sabemos que o dragão e a serpente é o Satanás, chamada o diabo, é Satanás, que engana todo mundo. Então nós precisamos de ter cuidado para nós não ser um enganador, que estamos dentro da igreja, falando que somos cristãos e estamos enganando a todo mundo. Por quê? Porque se nós estivermos nesse padrão, nós não estamos no padrão de Cristo. Nós estamos no padrão de Satanás, do diabo e da antiga serpente. E foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos, quando nós acusamos nossos irmãos, é derribado, e o qual diante do nosso Deus o acusavam de dia e de noite. Então, nós precisamos de cuidado para quando nós vamos acusar alguém. Nós não podemos. Aqui voltando agora para Timóteo, nós vamos ver como nós vamos vencer a tentação. Nós vimos tanta tentação de Paulo, tentação de Estevão, tentação de Jesus Cristo, mas essa tentação também, nós passamos por essa tentação. Mas Deus deixou aqui para nós um consolo. Ele deixou uma receita,
um caminho para nós seguirmos, para que nós possamos vencer essas perseguições. 2 Timóteo 13, 3, eu já citei o verso no início, que é o texto base da nossa pregação, da nossa palavra nessa noite, que Deus está ministrando sobre esta igreja e sobre todas as pessoas que estão aqui, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, você quer viver piamente? Você quer pregar o Evangelho? Você quer viver para Cristo de verdade? Se prepare, porque você vai ter perseguição. E se você não tiver perseguição, é porque você não está servindo Deus de verdade. Você não está dentro do padrão de Deus. Porque quando nós procuramos servir a Deus de verdade, fazer a vontade de Deus, nós vamos sofrer a perseguição. Eu vou resumir, irmãos, porque tem vários versículos aqui, mas eu vou resumir, vou citar apenas mais uns 3 e fechar. João, capítulo 15, no verso 20. Vou fechar e numa outra oportunidade, quem sabe, eu voltarei com esse assunto, ou outro irmão que quiser pode prosseguir esse assunto, que é um assunto muito importante, é uma orientação de Deus para nós nesses dias que são maus. E João 15, 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vós perseguirão. E vós, se guardarão a minha palavra, também guardarão a vossa. Se guardarem. Então aqui Jesus deu um alerta para nós, que ele foi perseguido, né? E que nós, como servo de Deus, nós não somos maior do que ele. Então ele foi perseguido, nós como servos também seremos perseguidos. Mas, se nós ouvir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, se nós guardarmos a palavra de Deus, quando nós estiver pregando, nós estiver passando a palavra de Deus, também as pessoas vão guardar a palavra. Mas primeiro nós temos que dar o exemplo, nós precisamos de guardar a palavra do Senhor. Voltando aí, no mesmo capítulo, no verso 18 e 19, diz assim, isso aqui Jesus falando, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu, a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo o amaria, ou amaria-o, o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes em vós eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, se nós somos de Cristo, nós queremos fazer a vontade de Cristo, nós vamos ser perseguidos e vamos ser perseguidos pelo mundo. Esse mundo aqui é pessoas que não têm Cristo, pessoas que ainda não receberam Jesus. Então é claro que eles não tiveram experiência com Deus, é claro que eles vão nos odiar. Quando a gente aceita Jesus, passa a ser cristão, nós somos odiados por muitas pessoas. Às vezes pessoas que se dizem amigos, deixam de ser nossos amigos. Mas não é por isso que nós perdemos alguns amigos que não nos recebem, que achou que nós fizemos uma mal decisão quando nós vamos servir a Deus. Se Ele nos deixar, nós não precisamos de preocupar. Então, mas nós temos que
sem preocupar, sem pensar que nós vamos ficar sozinhos neste mundo, porque Cristo, Ele nos protege e Ele nos ampara. E aqui, no capítulo 5 de Mateus, vamos fechar com essa palavra. Como é a receita de como nós vamos vencer a perseguição. É a última referência, quer dizer, eu fiz um resumo, mas creio que essa palavra tenha falado, porque falou no meu coração, e se falou no meu, com certeza deve ter falado no coração de alguns que estão com o coração aberto para receber a palavra, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Jesus. Essa palavra são pessoas que passaram por perseguições e nos deixou o exemplo para que nós pudéssemos não desanimar, não nos desalinhar, porque o projeto da perseguição é nos desalinhar, é nos desanimar com a palavra de Deus, com fazer a obra de Deus. Mas aqui em Mateus, no capítulo 5, no verso 44, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, essa é a forma de que como nós vamos vencer as perseguições. Não é xingando, brigando, ficando com raiva, largando a obra, abandonando tudo, mas é orando, é bendizendo. Bendizer é falar bem, é amando. É difícil amar, né? As pessoas que nos perseguem. Amar é até difícil, até amar pessoas que não nos perseguem, imagina para quem nos persegue. Mas essa é a palavra de Jesus. Essa é o que Ele tem nos ensinado, para que nós possamos vencer e permanecer e perseverar diante do Senhor. E aqui eu quero dizer assim, que Deus nos agracie com o amor de Jesus nos nossos corações, que possamos, no meio das perseguições, seguirmos o exemplo de Jesus, amando, orando pelos que nos perseguem, e permaneçamos cheios do Espírito Santo, sentindo o gozo de Cristo, e sabendo que quando somos fracos, é que Deus nos fortalece em Cristo Jesus. Amém? Então, é assim que eu quero compartilhar essa palavra, e agora eu quero fazer a minha oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia, Jesus. Porque a Tua palavra falou profundamente no meu coração. E eu sou grata a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor me escolheu. Mesmo em meio de lutas, de tribulações, de perseguições, o Senhor tem me mantido a fé. E isso não vem de mim, isso vem do Senhor. E por isso eu sou grata ao Senhor. E sou grata a essa palavra. E eu quero te pedir com toda sinceridade do meu coração, que essa palavra possa entrar no coração de cada um ouvinte que aqui esteve nessa noite, que prestou atenção nessa palavra, que olhou para o exemplo de Jesus, que olhou para o exemplo de Estevão, que olhou para o exemplo de Paulo. E veja que nós não temos motivo para desanimar e para nos desalinhar da palavra, do caminho do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te adoro. Obrigada, Jesus.